Pessoal, de volta, Palco Especialidades, essa é a Mi Expo Fórum 2024. Neste palco nós estamos apresentando tendências sobre o futuro da indústria, conversando aqui com instituições, associações, agências de fomento, universidades, startups, empreendedores, empresas de tecnologia que estão trazendo aqui diferentes produtos, diferentes ideias, diferentes mecanismos dentro deste contexto, né, de um fórum, de uma feira tão específica, trazendo tantas informações, tantos conteúdos. Palco Especialidades no ar, então. Na inovação da prática, eu vou trazer aqui o CEO e fundador da Rutspa, que é o Rafael Coronel. Vem para cá, Rafael, por favor. Fica aqui já do meu lado, por gentileza. Antes da gente iniciar o seu tema, que é a Revolução Industrial 4.0, queria que você me falasse um pouquinho o que é a Rutspa. Qual é o conceito da Rutspa? Legal, vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. A Rutspa, ela surgiu da necessidade de se apoiar empresas que queiram incorporar inteligência artificial dentro da sua rotina diária, das tarefas, que empresas, para problemas do dia a dia, empresas que queiram incorporar inteligência artificial, mas não sabem por onde começar. E quando eu falo de aceleração, estou falando justamente de você tornar o processo de incorporação da inteligência artificial mais suave, sem estresse, com um custo mais reduzido e com um tempo de entrega infinitamente superior. Ao contrário, né? Superior que eu digo, muito menor do que se você fosse realmente colocar a inteligência artificial do zero, sem saber por onde começar. Então, a Rutspa, ela faz, além dessas coisas, apoiar empresas no consultivo. Nós desenvolvemos produtos próprios e também aceleramos outras empresas que queiram, enfim, ingressar nesse universo. Por mais que a gente tenha tanta tecnologia no Brasil, ainda a gente está desmatando muitas coisas, né, na tecnologia, né, Rafael? Eu acho que sim. Eu acho que existe uma tendência, eu acho que ainda vai levar um tempo para as empresas se acostumarem com o que é o conceito da IA, de se trazer. Eu gosto muito da analogia, quando você traz IA para dentro da sua empresa, é como se você estivesse trazendo um bebê novo que acabou de nascer. Você tem que estar preparado para isso, né? Você tem que ter um enxoval, você precisa fazer... Você está preparado em todos os sentidos para você incorporar e tornar o desenvolvimento dos produtos ou dos serviços que você presta dentro da sua empresa organicamente saudáveis, ou seja, para que a coisa seja mais natural possível. Ótimo. Fica à vontade, por favor. Já vai aparecer a sua apresentação aí na tela. Bom trabalho, Rafael Coronel, CEO e fundador da Rutspa, senhoras e senhores. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É uma satisfação enorme estar num evento dessa estatura, dessa envergadura, trazendo um pouco do que nós na Rutspa fazemos, que é inteligência artificial. Para que a gente comece esse papo de hoje, eu vou convidá-los a fazer uma viagem através do tempo. E eu peço que todos que estão nos assistindo, seja presencialmente ou de forma remota, façam um exercício de abertura de pensamento para que a gente entenda um pouco do cenário que todas as empresas hoje estão vivendo, que é como eu enfrento o desafio, como eu enfrento essa nova era onde a inteligência artificial ela chega e ela chega com tudo, né? Hoje a inteligência artificial ela está presente desde os celulares, onde nós fazemos as ligações, organizamos a nossa agenda, os computadores, nos eletrodomésticos, nos carros, nas aeronaves, nos satélites. E me deixa preocupado saber que a grande maioria dos executivos com quem eu converso não sabe como atuar, não sabe como reagir quando, dentro da sua agenda, a inteligência artificial precisa ser incorporada. Então eu convido a todos para nós fazermos um exercício rápido, entendermos a história do porquê a gente está falando de inteligência artificial hoje. E para fazer isso, eu vou convidar alguns dos atores mais importantes
da história da inteligência artificial, para que nós subamos nos ombros desses gigantes, para que nós entendamos por que hoje a gente fala de inteligência artificial. E aqui eu trago alguns nomes. Eu estou falando de Moisés, que é uma obra-prima de Michelangelo. Eu estou falando de Lucy, que foi o primeiro primata bípede de que você tem conhecimento. Sem Lucy não haveria inteligência artificial. Turing, eu estou falando de Optimus, que é o estado da arte da robótica bípede que a Tesla recentemente anunciou ao mundo. Eu estou falando de McCulloch, eu estou falando de von Neumann, Wiener, Turing, e eu estou falando também do boneco David. Quem assistiu o filme Inteligência Artificial conhece o que foi David na narrativa do filme. Para que a gente comece, sem muitas delongas, a pergunta que surge naturalmente é o que é inteligência artificial. Mas a gente já vai chegar lá. Aqui são os atores da nossa narrativa, da nossa história. Desde Lucy até o boneco David, que retratado no filme é a epítome do que é inteligência artificial, passando por Michelangelo, Moisés, Simon, Turing, Wiener, McCulloch, von Neumann, McCarthy, que são considerados os pais da inteligência artificial. Rapidamente, em alguns segundos, mostrar para vocês que Lucy, o primeiro bípede de que se tem conhecimento, foi o precursor do cérebro humano como nós conhecemos hoje. E ele está distante de Michelangelo, cerca de 2,9 milhões de anos. E engraçado que Michelangelo utilizou para fazer Moisés ferramentas tão rudimentares quanto aquelas que Lucy utilizava. Eles estão separados por 2,9 milhões de anos e ambos utilizaram ferramentas parecidas para fazer coisas diferentes. E Michelangelo criou a sua obra-prima, que é Moisés, com toda a riqueza de detalhes, utilizando as mesmas ferramentas que Lucy utilizava. 400 anos depois da criação de Moisés, os pais da inteligência artificial começaram a trilhar esse caminho de tornar seres inanimados seres animados com inteligência, cognição e consciência. E o boneco David, lá na frente, daqui a 125 anos, novamente a epítome do que é a inteligência artificial na sua plenitude. Para dar uma ideia para vocês do que foi Moisés, ou do que é a estátua de Moisés, o mesmo cérebro que evoluiu 2,9 milhões de anos e que levou Michelangelo a construir uma obra-prima com a riqueza de detalhes que tem a estátua de Moisés, foi o que levou o próprio Michelangelo a olhar para sua obra-prima e perguntar: por que você não fala? Tamanha a riqueza de detalhes, tamanha a concretização da capacidade cognitiva, intelectual, de consciência que Michelangelo tinha e que, graças à evolução de Lucy, ele se fez essa pergunta: por que você não fala se você é tão perfeito? E lembrando que Lucy e Michelangelo são separados por quase 3 milhões de anos, e visualmente fica claro que os cérebros de Michelangelo e de Lucy tinham diferenças proeminentes, diferenças brutais, tanto de tamanho quanto de cognição. E se Michelangelo, num exercício que a gente faz aqui agora, encontrasse com Lúcia e perguntasse para Lucy: por que não falas? Lucy responderia: uga buga. Olhando para Lucy responderia uga buga porque ele possuía uma inteligência instintiva, não tinha dom da fala, possuía cognição rudimentar, instintiva, consciência reativa, defesa. Isso não significa que Lucy era um ser consciente. Não há evidências científicas que dizem que Lucy era um ser consciente. E esse mesmo cérebro que fez com que Michelangelo construísse de forma magistral Moisés,
também instigou os pais da inteligência artificial, de modo que eles são unidos por uma pergunta. Por que não falas? E foi exatamente isso que os pais da inteligência artificial fizeram. Eles fizeram a mesma pergunta. Por que as máquinas não podem falar? E assim começa a jornada da inteligência artificial na Terra, através do mesmo cérebro que Michelangelo possuía 500 anos atrás, o cérebro de Simon, Turing, Wiener, McCulloch, von Neumann e McCarthy tinham, para chegar até onde nós estamos hoje, que são as redes neurais artificiais. Então percebam a conexão entre esses atores. A gente só fala de inteligência artificial hoje porque o cérebro de Lúcio evoluiu de tal maneira que chegou a uma capacidade cranial, neuronal, tal que tanto Michelangelo quanto todos os pais da IA tivessem a capacidade de se questionar: por que não falas? E se nós conseguíssemos trazer Michelangelo para o futuro, de modo que ele olhasse para Optimus e perguntasse: por que não falas? Talvez Optimus dissesse: como assim, Michelangelo? Eu falo, eu ando, eu penso. E a propósito, da hora Moisés, hein? Ou seja, estaria falando em linguagem natural com Michelangelo, uma linguagem dos tempos de hoje. Ele reconheceria Michelangelo, saberia o que é Moisés e ainda falaria uma linguagem natural como nós falamos hoje no nosso dia a dia. Por quê? Porque Optimus possui inteligência limitada ao seu escopo, cognição limitada ao seu escopo e nenhuma consciência. Ele reage de forma com percepção robótica, com seus sensores, atuadores, processa informações, se localiza, planeja, se controla e aprende minimamente no que a gente costuma dizer que é a estabilidade local. E se Michelangelo encontrasse David em 2150, ele perguntaria para David: por que não falas? E David diria: me ame, Michelangelo, porque eu não posso ser amado. Porque David, se você se lembra da história, da narrativa do filme, David é um robô cibernético que mistura capacidades humanas e de máquina, mas que foi programado para amar incondicionalmente. Portanto, David possui inteligência altíssima, alta cognição e uma leve consciência de forma especializada a amar e questionar pelo fato de ser amado incondicionalmente. Mas então, no final das contas, o que separa Moisés, Lucy, Michelangelo, Optimus e David? 3 elementos importantes quando a gente fala de inteligência artificial. O primeiro é a própria inteligência, que é a capacidade que nós temos de solucionar problemas. O segundo é a cognição e a consciência, que é o ápice do que se busca em inteligência artificial. E se nós compararmos os nossos 5 atores no quesito inteligência, Moisés, obviamente, não tinha inteligência nenhuma. Lucy possuía inteligência biológica primitiva, instintiva, reativa. Optimus possui hoje inteligência artificial limitada a tarefas e ambientes específicos. David é uma simulação avançada de emoções e aprendizados, de forma adaptativa. E o Michelangelo, um dos homo sapiens mais inteligentes que já houve e que já passaram pelo planeta Terra. Quando nós falamos da consciência, percebam que Optimus é tão inconsciente quanto Moisés, pois a consciência é uma entidade intangível que nós não conseguimos colocar num código quando nós fazemos IA. Lucy possuía certa consciência, David, consciência instintiva e incondicional, e Michelangelo, representando a todos nós, consciência plena. Portanto, esse é um exercício que é muito importante quando a gente quer falar do para onde estamos indo. Para onde a gente está indo em termos de inteligência artificial. Muita gente me procura e fala: e a singularidade? Então resolvi fazer esse pequeno infográfico numa alusão ao sistema solar. Se nós compararmos a nossa saída do sistema solar
eu diria que nós estamos, em termos de inteligência artificial, justamente na borda de saída do sistema solar, buscando a singularidade, a consciência suprema da máquina, que está representada pela estrela Earendel, que é a estrela mais longínqua que nós conhecemos, que está a 28 bilhões de anos-luz. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos longe da singularidade. Ponto. Então agora, será que a gente consegue responder o que é inteligência artificial? De forma simples, a inteligência artificial é o esforço humano em dotar as máquinas com os potenciais neuronais, cognitivos, que nós, seres humanos, possuímos. No fim das contas, a gente quer, na verdade, transmitir a nossa inteligência para máquinas. E é o que nós fazemos. E se eu pudesse colocar a evolução humana olhando para o futuro em uma imagem, tudo começou com Lucy. A evolução de Lucy levou ao cérebro do Homo sapiens, que hoje está revolucionando a indústria com a incorporação da inteligência artificial. Em outras palavras, nós estamos tentando fazer com que Optimus assuma as capacidades de Michelangelo, nas suas capacidades cognitivas, criativas, emocionais, mas, novamente, a gente está muito distante dessa realidade. Então, se Optimus visse hoje a estátua de Moisés, ele diria, talvez, por que não falas? Em termos biológicos, o que difere Michelangelo de Optimus? Uma rede neuronal, que no caso de Michelangelo e de todos nós, é uma rede neural biológica, extremamente complexa, que pode ser representada através de cálculos algorítmicos, para que se faça cálculos tão complexos quanto o nosso cérebro faz. Então vou mostrar para vocês um pouco de como se simula um neurônio. Antes, porém, uma foto de Frank Rosenblatt simulando um perceptron, que é um neurônio com uma camada. Isso em 1959. Percebam a complexidade de se conectar analogicamente os fios para que ele simulasse o comportamento de um neurônio. Mas foi justamente o esforço desses heróis, dos pais da inteligência artificial, que permitiram que esse humilde palestrante, em 1999, reproduzisse o experimento de Rosenblatt e fizesse a simulação de um neurônio artificial no Excel. Então, pois é, já faz 25 anos que isso aconteceu. E eu fiz de forma digital, em 4 horas de trabalho, contra 2 anos de trabalho de Rosenblatt. Uma rede neural, para a gente relembrar um pouco, ela é composta por cálculos matemáticos. Nossos neurônios, portanto, fazem cálculos matemáticos complexos e transmitem o resultado desses cálculos de forma a se reorganizarem para realizarem determinadas tarefas. No fim das contas, o que a gente está buscando é a minimização do erro, que é representado por essa coluninha verde, que representa que o seu neurônio ele aprendeu aquela tarefa. Erro este, que é uma das bases do aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é majoritariamente composto por erros e acertos, balanceamento de funções neuronais, por reforço positivo e negativo, assim como nós, seres humanos, aprendemos. Quando uma criança coloca o dedo na tomada e ela toma um choque, ela está aprendendo a não colocar mais o dedo na tomada por reforço negativo. Quando a criança chora e pede leite para a mãe, e ela tem o pedido atendido, aquilo é um reforço positivo. Ela sabe que toda vez que ela chorar, ela vai conseguir o que ela quer. Mas a base de toda a inteligência artificial, ela está conectada ao conceito de transferência de conhecimento. No fundo, o que nós estamos fazendo é transferindo o nosso conhecimento para as máquinas. Falando um pouco da aplicabilidade na indústria, trouxe alguns exemplos de projetos que eu já trabalhei e que nós na Rutspa trabalhamos. Toda essa evolução, toda essa coletânea de conhecimentos, ela pode ser aplicada, e ela é aplicada já há muito tempo na indústria. Primeiro exemplo
Essa é uma startup que eu cofundei em 2018, com sede na Alemanha, onde nós trabalhávamos com mobilidade urbana. Então nós usávamos inteligência artificial para resolver problemas de logística avançada, planejamento de trajetórias, predição de demanda e o cálculo do surge price, que é quando você precisa aumentar preço para regular mercado. Este outro projeto é uma outra empresa que eu tive no passado, há cerca de 12, 13 anos. Nós somos um dos pioneiros em robótica aérea no Brasil. E nós transferíamos conhecimento para máquinas que voam, e nesse caso desse drone aqui de baixo, voam e nadam, né, navegam em água, para que a gente atingisse objetivos em campo. São robôs autônomos que podem voar e fazer determinadas tarefas, tais quais nós faríamos. São capazes de se autoestabilizar e de navegar de forma autônoma, utilizando algoritmos avançados para embarque de inteligência artificial nos mesmos. Este foi outro projeto que eu trabalhei também juntamente com a Fiat e a Agência Nacional de Energia Elétrica, para carros autônomos. Também fomos um dos pioneiros no Brasil. Isso foi em 2008, onde nós, através de placas, onde a inteligência artificial era embarcada e nós testávamos esses algoritmos antes de colocar no carro. É um projeto muito legal para navegação autônoma, para segurança de direção, tomada de decisões, ambientes não estruturados. Este é um outro projeto interessante, que também por volta de 2009 trabalhei para robótica agrícola de precisão, onde esses robôs chamados agribots, juntamente com a Jacto e Embrapa, inteligência artificial era embarcada para navegabilidade autônoma e realização de tarefas. Um outro exemplo interessante, que é um produto que nós acabamos de lançar na Hutzpa, que é a Alexia, que é um produto para Legal Tech, onde nós resolvemos com inteligência artificial todo o processo jurídico de diligência de empresas B2B e também no B2C, para pequenos escritórios, para advogados solo, onde a inteligência artificial otimiza de forma absurdamente alta a eficiência de tempo e de rendimento dos advogados. Esse projeto é um projeto que usa inteligência artificial de última geração. Toda a inteligência artificial é desenvolvida por nós, na Hutzpa. E esse projeto roda em cima de uma plataforma de infraestrutura segura, também dentro dos nossos ambientes. Para vocês terem uma ideia, um processo de diligência leva 3 semanas em média, utilizando 5 advogados. Nós fazemos o mesmo processo em forma paralela, com paralelismo de processamento, inteligência artificial otimizada, levando apenas 4 horas e apenas um advogado para fazer todo um processo de diligência que leva, em média, 3, 4 semanas. Recentemente também fizemos um projeto interessante. No ano passado, na verdade, nós lançamos a Spyglass, que pretende revolucionar a indústria da comunicação 2.0, que é um aplicativo de notícias, onde a inteligência artificial, antes de veicular as notícias, ela verifica, analisa e desenviesa toda a informação que nós veiculamos. Tá? Então, ela escuta de maneira ativa tudo que está acontecendo no mundo, ela faz o papel do jornalista, ela checa a notícia, ela reescreve e publica de forma desenviesada. Durante as eleições, nós fizemos o projeto das eleições, onde nós fizemos de forma automática a transcrição de todas as falas dos candidatos no debate e, em menos de 1 minuto, a verificação das informações que os candidatos estavam falando sai para o leitor de forma automática. E a gente se pergunta, e o futuro da inteligência artificial? Como eu sempre digo para o meu amigo Mauro Andreassa, o futuro é agora. Isso me preocupa porque as empresas ainda não se prepararam para receber a inteligência artificial da forma que deveriam ou que poderiam. Isso, de fato, é algo que precisa mudar. A gente precisa abraçar a tecnologia se a gente quiser, de fato, se desenvolver como uma indústria relevante aqui no nosso país.
Alguns números interessantes. Hoje, há uma estimativa de que em 2027, o mercado de IA no mundo movimente cerca de 1,1 trilhões de dólares, com um crescimento de 55% ao ano. É um número extremamente expressivo. No Brasil, em 2024, ou seja, esse ano, já se movimentou 1 bilhão de dólares em vendas em serviços de inteligência artificial. Em 2027, a previsão é de que sejam investidos, que haja no mercado 23 bilhões de dólares na utilização da inteligência artificial. E se vocês me perguntassem qual é o meu exercício de futurologia, onde eu deveria atacar, qual é o mercado que eu deveria utilizar como um veículo para que eu entre no mercado de inteligência artificial, eu diria com toda certeza a computação quântica, que é uma ciência que vem se desenvolvendo, e em breve a gente vai ter computadores quânticos disponíveis, tanto para venda quanto para utilização como serviço. Dados sintéticos. A produção de dados sintéticos é uma solução eficaz para as empresas que sofrem com os limites da proteção de dados. Hoje é mais difícil você utilizar dados do mundo real por conta das legislações que nos impedem muitas vezes de fazer e utilizar esses dados para a produção de produtos e serviços. Então o dado sintético, de fato, ele vem, obviamente, carregado de muita ciência por trás para suprir e gerar dados, principalmente para as indústrias de finanças e, na minha opinião, para a indústria farmacêutica. Integração robótica. Poderia até pular esse item porque é óbvio. A integração com sistemas robóticos é algo que já está acontecendo, mas que pode ganhar mais força e deve ganhar mais força. Inteligência artificial as a service. Eu quero usar IA, mas eu não quero trazer IA para dentro da minha infraestrutura. Contrate uma empresa ou um serviço na nuvem que te possibilite entrar no mundo da inteligência artificial sem o ônus do investimento em infraestrutura. Legal e a ética dentro da utilização. Smart Education. A educação personalizada é algo que a gente mira muito. Cada vez mais a sociedade humana ela tem se transformado, muitas vezes também movida pela pandemia de 2020. O comportamento das pessoas mudou e o Smart Education, a educação personalizada à distância, tem um espaço muito grande para a utilização de inteligência artificial. Novamente, saúde farmacêutica. E quais são os maiores desafios da utilização da inteligência artificial? Primeiro eu vou trazer alguns números alarmantes. Mas vamos olhar o copo meio cheio. A gente tem hoje, é uma estimativa que apenas 5% da mão de obra esteja especializada e saiba trabalhar com inteligência artificial. E o mais alarmante, apenas 2% dos executivos, os tomadores de decisões, realmente sabem como abrir essas portas. Isso é uma oportunidade para as empresas de inteligência artificial, como nós, por exemplo, que apoiamos executivos, profissionais, a acelerarem o processo de incorporação da inteligência artificial. Mas isso precisa mudar. Os decisores, os tomadores de decisão precisam começar a se atentar e conhecer um pouco melhor os benefícios de se usar a inteligência artificial de forma ética, de forma responsável. De forma clara, os maiores desafios que as empresas e com as centenas de pessoas com quem eu converso todos os dias. A absorção de custos, a mão de obra especializada, que é muito escassa, a maturidade cultural. Maturidade tecnológica. A maioria das pessoas não sabe utilizar a inteligência artificial. Utilizar, quiçá fazer. Time to market, ou seja, o mercado está aguardando ali fora, mas a indústria ainda não se manifestou para essa realidade. E o último, que é o mais preocupante, os executivos não técnicos. Como convencer um executivo não técnico do benefício de você utilizar a inteligência artificial?
E as vantagens de você utilizar os serviços de uma empresa de inteligência artificial que só faz isso, está muito bem nesse gráfico, né? Nós conhecemos os caminhos para você não deixar que o ano fiscal vire e a sua credibilidade com o seu executivo ela caia por terra porque você não soube entregar um projeto. As empresas como a nossa, que já nascem AI native, nós já começamos com 50% desse caminho andado e nós sabemos como chegar de forma rápida no objetivo. Para vocês terem uma ideia, hoje nós construímos produtos do zero, como a Alexia, por exemplo, que é um produto extremamente complexo, em 4 semanas. E a pergunta final, onde ficamos nós nesse loop? Onde fica o ser humano em tudo isso? Muita gente me pergunta, mas eu tenho medo de colocar IA na minha empresa porque as pessoas estão receosas de perderem seus empregos. O meu executivo está achando que vai ser demitido se eu trouxer IA para atendimento, os call centers vão acabar, o meu criativo vai terminar. Toda vez que vocês ouvirem isso de alguém, lembrem-se de que a IA ela ainda está saindo do sistema solar. Demos um avanço significativo no desenvolvimento da inteligência artificial, mas ainda há muito, mas muito campo a ser trabalhado. E diferentemente do que dizem alguns, as pessoas não vão perder seus empregos, elas somente irão aprender a trabalhar de outra forma. Por quê? O ser humano ainda possui dentro de si algo que é intangível e que nós possivelmente nunca conseguiremos fazer, que é codar, colocar em código a consciência humana, o criativo, a engenhosidade humana, as coisas fantásticas que nós fazemos, as nossas emoções e as tarefas complexas que nós fazemos e que, se nós tirarmos o homem desse loop, a inteligência artificial, como eu venho falando, ela não faz o menor sentido. Fica aqui a minha reflexão e meu agradecimento. Muito obrigado a todos e até a próxima.